Bom dia, turma. Professora Valéria, mais uma vez aqui. Sextos anos A, B, C e D. Espero que esteja tudo bem com vocês, que a aula de ontem tenha sido produtiva, que você tenha feito suas tarefas de maneira correta, né? Sem enrolar o professor, sem tentar enganar o professor, ok? Faça direitinho, que no retorno nós iremos listar tudo, vamos avaliar tudo. E quem fez, quem tiver tudo ok, com certeza se sairá melhor aí, terá uma nota aí, né, atribuída aí a esse esforço, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre verbos. Eu sei que vocês já estudaram verbos no quarto ou quinto ano, mas agora a gente vai vê-los de uma maneira um pouquinho mais profunda, tá bom? Primeira coisa, o que é verbo? O que você pensa quando você fala em verbo? O que é verbo? Uma palavra. Ok, uma palavra. Mas o que significa essa palavra? Vamos pensar então juntos. Verbo é um tipo de palavra que pode indicar ação, estado, fenômenos naturais. Como assim, professora? A professora chegou cedo. A professora chegou. Chegar, sair, almoçar, dançar, correr, estudar. Tudo isso são ações. Então, quando eu digo a professora chegou cedo, eu estou indicando uma ação da professora, tá? Algo que ela fez. E quando eu digo a professora está triste. Estar triste é uma ação? Você acha que é uma ação? É algo que ela está fazendo? Não. Ela não está fazendo propositalmente. É algo que ela está sentindo. Então, o fato dela estar triste está expressando um estado em que ela se encontra. Tá? A professora parece feliz. Parece estar indicando o estado em que ela se encontra. Feliz. Tá? Então, os verbos podem indicar ação, estado ou fenômeno natural. Choveu ontem em Cuiabá. Alguém fez alguma coisa? Não. Choveu. Quem faz a chuva? A natureza. Né? Isso é uma coisa da natureza, não é o homem que faz chover. Então, chover, ventar, relampejar, trovejar, nevar, gear, são ações naturais. São fenômenos naturais, próprios da natureza, tá? Então, os verbos também expressam fenômenos naturais. Tudo bem? Vamos lá, para frente. Todo verbo expressa alguma coisa, correto? Sim, professora. Mas nós também temos que ver que eles indicam intenções. Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso aí, vamos entrar no que nós chamamos de modos verbais. Os modos verbais indicam a intenção da pessoa que está falando ou escrevendo, ok? Então, vamos retomar. Modos verbais indicam a intenção de quem está escrevendo ou falando. Claro, porque tudo que eu falo tem uma intenção, não é? Eu não começo a falar aqui sem intenção nenhuma, aleatoriamente. Eu abro a minha boca e tudo o que eu falo tem uma intenção. O que é intenção? Eu estou expressando paciência, eu estou expressando alegria, eu estou expressando raiva, eu estou expressando descontentamento, eu estou expressando amor. Ou seja, tudo que eu falo tem uma intenção. A intenção de expressar o que eu estou sentindo. Então, se eu falo assim, eu amo você, meu filho, qual que é a minha intenção? Expressar o meu amor pelo meu filho.
tá? Então, tudo que a gente fala ou tudo que a gente escreve tem uma intenção. Os modos verbais indicam intenção do falante ou da pessoa que está escrevendo. Nós temos 3 tipos de modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Na aula de hoje, eu vou tratar do indicativo, tá? O subjuntivo e o imperativo serão tratados nas aulas posteriores. Indicativo, pessoal, é um modo verbal que expressa uma ação certa, que expressa uma informação exata. Por exemplo, eu assisto a filmes na Netflix. Eu assisto a filmes na Netflix. Eu assisto. Esse verbo está indicando uma ação exata. Não é algo incerto, é algo certo. Eu assisto. Então, a intenção aqui é expressar algo certo. Mas eu também posso dizer, eu não assisto a filmes na Netflix, tá? Então, você indicar algo com certeza não tem nada a ver com positivo e negativo, tá? Tem a ver com certeza. Eu tenho certeza, ó, eu não assisto. Ou eu assisto. Então, é uma informação certa. É isso que o modo indicativo faz. Ele indica uma informação certa, com certeza, tá bom? Muito bem. Eu já entendi, professora, o que o modo indicativo faz. Ótimo. O modo subjuntivo, ele indica uma informação incerta, ele indica uma possibilidade. E o modo imperativo, ele indica uma ordem, um pedido, um conselho. Mas isso é coisa para outra aula. Hoje a gente vai focar no modo indicativo. Muito bem. O modo indicativo, ele expressa uma informação exata e ele possui o que a gente chama de tempos verbais. Como assim, professora? Nós temos os 3 tempos básicos: passado, presente e futuro. Passado é o que já foi, presente é o que está sendo agora e futuro é o que acontecerá ainda. Mas esses tempos básicos, quando a gente estuda o indicativo, eles se ramificam aí em outros tipos. Então, vamos ver. Quando a gente fala de modo indicativo, nós temos esses tempos verbais, ó. Presente, pretérito. Pretérito, pessoal, é o passado, tá? E futuro. Ok? O presente é único. O pretérito, que é o passado, ele se subdivide em 3 tipos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Ok? O futuro, ele se subdivide em 2. Futuro do presente e futuro do pretérito. Tudo bem? Então, nós temos no modo indicativo 6 tempos verbais. 6 tempos verbais, modo indicativo, tá? Muito bem. Diante disso, a gente vai explicar agora para vocês o que expressam todos esses tempos verbais. Hoje a gente vai tratar de alguns e na aula de amanhã a gente vai terminá-los. Então vamos lá. O primeiro deles é o presente. O presente indica tudo o que está acontecendo agora. Então, eu
gravo a videoaula. Gravo é um verbo que está no presente, está indicando que a ação está ocorrendo nesse momento, ok? Muito bem. O pretérito, lembra que eu falei que pretérito é passado? O pretérito ele é um pouquinho mais difícil porque nós temos 3 tipos de pretérito. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos agora explicar para vocês quando nós utilizamos cada um deles. Pretérito perfeito. Eu costumo dizer para os meus alunos lembrarem de algumas palavras-chave que é para você lembrar na hora de fazer a prova, de fazer a sua questão, e vai ser mais fácil para você assimilar. Pretérito perfeito é aquele pretérito que indica um passado mais recente. Por exemplo, ontem. Ontem eu jantei macarrão. Olha aí, ó. Jantei é pretérito perfeito, porque ele indica um passado recente, tá? Essa semana eu tomei refrigerante. Essa semana, semana que passou, ainda está recente. Mesmo que ela indique um fato passado, mas é um fato passado recentemente. Então, tomei é pretérito perfeito. Agora, quando eu quero falar sobre um passado mais distante e sobre uma ação que ocorria frequentemente, aí eu utilizo o pretérito imperfeito. Ó, eu costumo dizer assim para os meus alunos. Pensem na infância de vocês, né? Quando eu era criança, eu tomava leite. Olha aí, ó, tomava é pretérito imperfeito, porque ele indica um passado mais distante, né? E ele indica também uma ação que acontecia continuamente. Todos os dias eu tomava leite. Vamos a outro exemplo? Quando eu era criança, eu fazia balé. Olha aí, eu fazia balé. Fazia pretérito imperfeito. Indica que essa ação ocorreu há mais tempo e que eu fazia sempre, né? Eu estudava balé toda semana. Então, era uma ação habitual, contínua. Deu para entender? Ontem eu tomei leite. Quando eu tinha 2 anos, eu tomava leite. Olha aí, ó. Tá? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Tá bom? Agora a gente vai para o pretérito que é mais difícil para o aluno entender. Ele fala assim, professora, mas a gente não usa. A gente não usa porque nós não temos o hábito de utilizá-lo, mas ele existe, você tem que conhecê-lo. Para que serve o pretérito mais que perfeito se eu já tenho 2 pretéritos que indicam fatos passados? Porque em algumas situações aparecerão 2 verbos indicando passado na sua frase, no seu texto. E aí pode ocorrer uma confusão para o leitor. Porque ele não sabe se a primeira ação ocorreu primeiro ou se foi a segunda ação que ocorreu primeiro. Ele fica na dúvida. Vou colocar aqui um exemplo que você vai entender um pouquinho melhor. Olha. Quando notei a água já transbordara. Olha, eu tenho 2 verbos que estão no passado. Mas como são 2 ações que representam o passado, para eu falar para o meu leitor que a água tinha transbordado, já tinha acontecido da água transbordar quando eu notei, eu utilizo o pretérito mais que perfeito. Então, transbordar
Foi a primeira ação. E eu notei, né? Notar foi a segunda ação. Entenderam? As duas ações estão no passado, mas o fato de transbordar aconteceu primeiro do que o fato de notar. Entenderam? É para isso que existe. O que acontece no Brasil? No Brasil, nós utilizamos a forma composta. Então, nós diríamos assim: quando eu notei, a água já tinha transbordado. Tá? Nós, brasileiros, utilizaríamos essa construção. É uma construção mais fácil, né? Mas nós somos estudantes de língua portuguesa, nós temos que conhecer as regras. E é para isso que serve o pretérito mais que perfeito, para indicar uma ação passada que aconteceu primeiro que outra ação também passada. Tudo bem? Deu para entender? Eu entrara quando ele saiu. O que acontece aqui, ó? Entrar e saiu estão no passado, estão no pretérito. Mas o fato de eu entrar aconteceu primeiro, tá? Depois ele saiu, ok? Deu para entender aí o mais que perfeito? Não é muito difícil, a dificuldade está no fato de que nós não fazemos esse tipo de construção frasal no nosso cotidiano, tá? Mas é uma construção que existe, deve ser utilizada nas situações adequadas, tá bom, meus amores? Muito bem. Turminha, hoje nós trabalhamos presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Na aula de amanhã, a gente vai falar sobre futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Lembrando que as tarefas serão postadas no portal EBD. Você deve responder as tarefas no caderno de português, tanto da professora Valéria quanto da professora Patrícia, da mesma forma. Essas tarefas serão analisadas, vistadas, avaliadas no retorno às aulas após o período de isolamento da quarentena, tá? Nós não sabemos ainda quando ocorrerá isso. Esperamos que seja o mais breve possível, mas a gente ainda não tem essa informação. Então, para você não ficar atrasado, não ficar sobrecarregado depois de tarefas, faça as tarefas diariamente. Terminou de assistir a aula, vai no portal, procure a sua tarefa, já responda no seu caderno, para você não ficar sobrecarregado depois, tá? Porque se você deixar para fazer as tarefas no final de semana, você vai fazer com dúvida, porque você vai esquecer uma informação ou outra que a professora falou, você vai ter que voltar para rever a aula, então você vai perder mais tempo. Você vai ficar cansado, porque serão muitas e muitas e muitas tarefas para você responder num dia só. Então, não vale a pena, tá bom? Faça diariamente, você vai fazer rapidinho. Nós não estamos passando muita tarefa por conta de sabermos que vocês têm várias disciplinas, tá? Então, foi um acordo que os professores de língua portuguesa fizeram e vocês não têm muitas tarefas, que é exatamente para que vocês consigam fazer as outras disciplinas também. Tá bom, meus amores? Beijo.